Hoje de manhã a gente vai ver assim, o que eu gostaria de trazer para vocês é algo bem básico da teoria de biodança a respeito da linha de vivência de sexualidade, tá? Da sexualidade. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode, assim, dentro da nossa reflexão, é muito importante a gente perceber, e não é exatamente a palavra sexualidade, mas a palavra vivência, ou seja, linha de vivência. Então, uma das coisas super importantes de a gente levar em conta, né, é que a sexualidade é uma linha de vivência. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, eu tinha fechado o microfone de todo mundo, mas eu tô ouvindo. Ah, é a linha aqui, vou ativar um. Ok, feito. Senão fica um barulhinho. Ok. Então, a linha que é uma linha de vivência, né? Então, recordando outros momentos, né? Principalmente nosso último encontro, a gente viu longamente, né? Já viu longamente o que é a linha de vivência, né? Não vou entrar nesse tema novamente, né? Mas lembrar que Rolando Toro, né? Ele fez uma pesquisa sobre o que as pessoas sentiam ao longo das aulas da prática de biodança, e ele chegou à conclusão que eram cinco sensações ou cinco tipos de vivência básicos, né? Então, que seria a vitalidade, que é um tema que a gente tratou anteriormente, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e a transcendência, que são temas que a gente vai ainda tratar, né? Então, hoje a gente está falando de uma dessas cinco linhas de vivência, né? Então, é uma linha de vivência que Rolando vê que a biodança, né? Ela logo de início ela já começa a mover vivências que tenham a ver com essa linha, tá? Então, para Rolando, a sexualidade ela está presente, né, no nosso cotidiano, das mais diversas formas. Então, a sexualidade, muitas vezes, né, que a gente pensar assim, o que é a sexualidade, né? Então, a sexualidade, ela não é somente transar, né? Transar é um aspecto da sexualidade. A gente pode ver que a sexualidade é transar e também não transar, né? Tudo isso tem a ver com a sexualidade. A sexualidade, ela tem fatores biológicos, que tem a ver com a questão da reprodução, né? Ela está super ligada aos instintos, né? Então, como todas as linhas de vivência, né? Ela está ligada, ela tem uma base instintiva muito forte, né? E ela está presente não somente nos seres humanos, mas em toda a vida, na exuberância da vida. Ela é uma manifestação da exuberância da vida, da capacidade criativa da vida também, no sentido de se reproduzir, e se adaptar, né? Então, a sexualidade também, ela tem um aspecto evolutivo nesse sentido, né? Porque a sexualidade humana, né, ela se manifesta de uma determinada forma, né? Mas ela está presente, né? Também a sexualidade em todos os outros seres vivos. Então, que se representa essa perpetuação da vida. Dentro da sexualidade existe uma perpetuação da vida, né? Então, essa força atratora, entre os seres que faz com que a vida se perpetue. E então, nesse sentido, toda a questão da atração, da sedução, da vontade de estar junto, da vontade de fusão, ela está muito ligada, né, a fatores evolutivos e criativos da própria expressão da vida. Hum.
No ser humano, né, a gente vai encontrar cultura de uma forma muito sofisticada. Então, dentro dos fatores culturais, o primeiro fator que vai surgir, né, é um fator simbólico da sexualidade. Então, a sexualidade no humano, ela também vai adquirindo, né, uma conotação simbólica muito forte, né? Então, a gente pode dizer que a própria psicologia está muito construída, né, a partir de Freud, principalmente, dentro de examinar os fatores simbólicos da sexualidade, né? Por quê? Porque, eh, sendo a sexualidade algo muito importante, né, na existência de cada ser humano, e na existência da própria espécie humana, né, é muito impactante. E tendo fatores culturais muito potentes que fazem uma repressão dessa expressão livre da sexualidade, né? Então, diante da impossibilidade da vivência livre e espontânea da sexualidade, a gente vai compensando essa falta, essa necessidade, através da criação de muitos símbolos que representam muitas questões, dentro dessa dinâmica, que é a dinâmica do desejo, principalmente, né? Mas também da busca do prazer. Então, essas duas palavras dentro da teoria de biodança sobre a questão da sexualidade, que seria o desejo e o prazer, são coisas muito importantes, são compreensões muito importantes dentro de como a gente vai entender a sexualidade dentro da biodança, né? E por isso ela vai superar os fatores somente biológicos, né? Que aqui eu estou dizendo somente biológico, mas já é uma coisa super potente isso, depende de como a gente vê, né? Porque às vezes a gente faz uma coisa um pouco resumida, assim, a sexualidade do nível biológico é somente vista para a reprodução, né? Mas isso não é uma coisa tão simples assim, né? Porque na realidade isso está movendo, de um ponto de vista mais sistêmico, está movendo forças muito poderosas de atração, de continuidade da vida, de força criativa e expressiva da própria vida, né? E da participação da atração entre os seres vivos, né? Então, já é algo muito potente. Quando isso encontra a repressão e também encontra as várias manifestações do desejo e o confronto desse desejo com as questões culturais, então a gente vai tendo uma produção quase infinita de símbolos, né, que vão se manifestar nos nossos sonhos, que vão se manifestar nos nossos mitos, que vão se manifestar nas histórias que a gente conta, na arte, na produção cultural, né? Que vão representar justamente eh, o nosso conflito com o desejo, os nossos desejos, o nosso conflito com os desejos e a busca constante de manifestar o desejo e de ter prazer também na existência, né? A busca incessante pelo prazer também, né? Pelo desfrutar, pelo apreciar a vida, né? A gente pode ligar o desfrutar com a apreciação, a capacidade de perceber o belo, perceber o gostoso, perceber as coisas que os cinco sentidos nos trazem. Tá? E depois a gente vai ver também, né, que dentro das questões culturais existem culturas que são mais
abertas à questão da sexualidade e vão validar essa questão do desejo como algo bonito, né? Algo ah, ah, como uma característica humana válida e linda e parte dessa desse fenômeno maravilhoso que é a própria vida, né? E a gente vai ver manifestações culturais, principalmente dentro da estrutura do patriarcado, que vão ter vão construir paulatinamente estruturas cada vez mais rígidas de repressão da sexualidade, né? Não, como eu coloquei para vocês, não somente da relação sexual, mas das relações, principalmente do ponto de vista do desejo, né? Então, como uma forma de controle social e político, né? Então, a sexualidade, por ela ter como centro dela a questão do desejo, né? Ela passa a ser um instrumento de dominação, né? É essencial para, dentro das estruturas sociais mais repressivas, dominar a sexualidade, né? Incidir sobre a sexualidade significa dominar os sujeitos, né? E dominar a expressão livre, dominar a própria liberdade, né? E depois os aspectos subjetivos também, né? Então, que cada um de nós tem a sua própria experiência nesse sentido, como seres desejantes, seres que buscam o prazer, buscam concretizar o seu prazer, né? E a relação com o ambiente, né? Então, quando a biodança fala de liberdade, né, e de resgatar uma liberdade do ponto de vista da sexualidade, isso não significa, e isso é muito importante porque a gente faz uma fantasia a esse respeito, né? Então, que a pessoa vai fazer tudo que ela quiser, na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. Não é isso, né? Como tudo em biodança, a gente trabalha toda uma relação de progressividade, de feedback. Então, o que a gente busca em biodança não é que a pessoa saia fazendo coisas que não têm a ver com uma ressonância com o ambiente, tá? Então não é uma loucurada de, nossa, eu tenho vontade de tocar uma pessoa, vou lá e toco e não, não é isso, né? É realmente trabalhar essa coisa muito sutil da percepção, primeiro, de uma percepção do que é realmente que importa para mim, o que realmente eu desejo nessa vida, o que realmente tem importância para mim. Hã? Então, reconectar as pessoas com isso. Hã? E trabalhar todo o universo que está ao redor disso, né? Então, como eu posso expressar o meu desejo? Como eu posso viver de uma forma delicada, doce, bela, a relação com o meu próprio corpo, a relação com o espaço do outro, né? Como construir um diálogo dentro das questões do desejo pelo outro, né? Então, um diálogo respeitoso, onde o outro não seja um objeto, né? Mas sim o outro é outra pessoa que está ressonando comigo, que também tem os seus desejos e sua busca de prazer. Então, como a gente pode construir isso de uma forma que seja bonita, gostosa, respeitosa, afetiva, empática, né? Então, a biodança é um trabalho muito sutil dentro da sexualidade. Não se trata, de, de uma visão mecânica da sexualidade, né? Então, uma visão que vai dizer assim, olha, tu tem que ter tantos orgasmos, ou tu tem que transar não sei quantas vezes por semana, ou por mês, né? Ou não, não é essa a visão, né? Não é uma visão mecânica da sexualidade, né? É uma visão sutil, vendo a sexualidade se manifestar em cada gesto, em cada desejo, em cada necessidade que nós temos. Então, vendo a sexualidade como algo que está muito ligado
a nossa, nosso ser mais íntimo, e é a relação com essa intimidade com o ambiente, né? Ou seja, aquilo que eu desejo e um ambiente que pode ser receptivo ou não a esse desejo, né? E um ambiente que é composto de outras pessoas, né? E outros seres desejantes também. Então, como eu faço esse diálogo entre esses desejos, entre essas necessidades? De forma a não tornar ninguém objeto do meu desejo, mas sim construir um diálogo de desejos, né? Então, é algo bastante sofisticado, né? E que a biodança tem realmente muitos instrumentos através das suas danças, dos seus exercícios, né? Instrumentos para desenvolver essa capacidade, né? Desse diálogo sutil. Hum. Então, aí a gente vai ver que a sexualidade, o amor e a beleza, dentro da percepção de biodança, né, são princípios cósmicos. Então, como eu coloquei para vocês, a vida, né, ela é essencialmente criativa. E a gente, a sexualidade, ela faz parte dessa, dessa, desse fenômeno criativo da vida, né? Então, mas Mirtes, o que que será essa coisa da criatividade na vida? Então, significa que a vida é artista, a vida pinta, a vida faz poesia, né? Bom, não da mesma forma, não exclusivamente da forma humana, né? Porque a gente é parte da natureza, então o que a gente produz criativamente também é parte da vida, né? Mas a vida, tem um fenômeno que é autopoético, né? Então a vida ela é capaz de criar a si mesmo todas as derivas evolutivas que a vida faz, né? Para adaptação, são fenômenos criativos, né? Então, se a gente vai pensar que na evolução a gente vai ver o grande esforço da vida para se adaptar, para se perpetuar, para a criação de novas espécies, os fenômenos adaptativos, né? Tudo isso tem a ver com essa característica da vida, né? E que tem como fundamento básico, interno básico e potentíssimo um desejo, que é o desejo de viver, né? Um desejo muito profundo. E esse evolutivamente, né? ah, ah, o que que havia lá no início, né? Os seres simplesmente se dividiam, né? Então, lá sei eu, uma bebinha se dividia em dois. Esse fenômeno, né, de dois seres diferentes gerarem um novo ser, né, misturando suas cargas genéticas, né? Esse é um fenômeno criativo da própria vida, né? Então, a sexualidade, ela surge com uma série de possibilidades, muito poéticas, né? De fusão e de criação infinitos. E quando isso se manifesta de uma forma subjetiva, no humano, né? E simbólica, cria toda uma outra etapa da própria vida, né? A gente costuma se separar da natureza, como, existe a natureza e existe o humano. E na realidade, nós, humanos, fazemos parte da natureza, né? Então, quando surge essa manifestação simbólica do desejo e ela também faz parte dessa natureza, né? Então, também faz parte, tem uma base que é biológica nessa manifestação simbólica, né? Então, tudo que é humano também é natural, né? E uma das coisas que a gente pode perceber, né, como uma busca
integrada da sexualidade, né? É quando a gente vê a busca da própria beleza, né? Então, o que que eu quero dizer com sexualidade, amor e beleza enquanto princípio cósmico? É algo que talvez culturalmente hoje em dia a gente esteja muito afastado, né? Mas que, porque a gente tem uma visão muito individualista e muito ah, mecânica a respeito da sexualidade, e mesmo transforma a sexualidade num objeto de consumo, né? Mas na realidade a sexualidade, como fenômeno humano, ela é essa possibilidade de viver o amor como algo de absolutamente belo, né? Belo não no sentido romântico, né? Que a gente tem toda uma construção literária a respeito do que significa a beleza do amor, né? Então, toda essa influência da literatura mesmo, do período romântico e todas as suas derivações depois, aquela novela que a gente faz, né? De encontrar o príncipe ou a princesa encantadas e de ser felizes para sempre. Então, isso está sempre intermediando um pouco as nossas relações, né? Essa fantasia que a gente faz, mas não é dessa beleza que a gente vai tratar em biodança, né? Desse sonho de Cinderela, não é isso que a gente vai tratar, mas a beleza enquanto essa capacidade de de interesse profundo, de fusão profunda com o outro, né? A vontade de ser como o outro. Hum? Então, esse desejo pelo outro que me leva a ser com o outro, a buscar estar com o outro, né? Que é algo que, assim como eu falei da sexualidade como um fenômeno criativo da vida, aqui a gente vai juntar também com outra linha de vivência, né? Que é a questão do afeto. Então, essa beleza, ela se constrói a partir da empatia, do interesse, do respeito. Quando eu falo de respeito em sexualidade, eu não estou falando de um respeito hipócrita, né? Eu estou falando de um respeito que é que essa questão da relação que se constrói em feedback com o outro, com essa delicadeza de perceber a outra pessoa, como um ser também desejante, um ser cheio de dignidade, e que a gente constrói isso juntos. E aí a gente entra também na questão da beleza enquanto um princípio cósmico, né? Essa ressonância, essa pulsação, né? Desse encontro que é a sexualidade, né? Ela também se dá como algo que gera o próprio universo, né? Então, esses princípios que a gente vai ver na nossa dimensão humana, eles se expandem para toda a vida cósmica, né? E aqui a vida cósmica a gente vai ver esse cósmico que vai além do próprio orgânico, né? Então, ah, a gente poderia ver o próprio universo, a criação do universo, como fenômenos que têm a ver com a sexualidade, com o amor e com a beleza, depende do nosso olhar, sim, né? Assim como a gente tem um olhar mecânico e reducionista, a gente pode ter um olhar poético, né? E pode encontrar essa beleza se manifestando em tudo que é vivente, em tudo que existe. Né? Essa, essa, essa beleza, né? E esse amor ela se manifesta nos animais, né, nos mamíferos e no humano, de uma forma muito potente através de uma necessidade profunda de contato e de fusão, né? Então, quando a gente tem o desejo
um desejo ligado à sexualidade com outra pessoa, a gente tem essa vontade, né, de tocar, de acariciar e de se fundir, né, o desejo da penetração, e isso tudo vem cheio de magnetismo e atração, né? Então, a vontade de estar tão profundamente com o outro que faz com que a gente queira se fundir com o outro, né? E é interessante, até a Maria Amélia estava falando agora há pouquinho, né, da influência que eu tenho da psicologia junguiana, né? E eu gosto sempre de ver essas questões também do ponto de vista alquímico, né? Então, que dentro do ponto de vista alquímico existe um momento, né, dentro vendo a alquimia como um processo simbólico, né, obviamente, né, não concreto, mas simbólico. Então, existem as operações alquímicas, né, e uma das operações se chama conuntium. Né? A conuntium, ela tem a ver justamente com esse momento, né, de fusão, né? Onde de dois vira um, né? E tem muito a ver com a sexualidade isso, né? Então, essa mistura que existe de duas pessoas que elas viram por alguns momentos elas são uma pessoa, né? O êxtase, o orgasmo, o êxtase amoroso também, né? Então, esse momento onde elas viram um, né? E depois que tem um momento onde existe uma separação também. Essa separação não significa uma ruptura da própria relação, mas uma necessidade de pulsação entre a comunhão e a separação, né? Como se fosse um movimento, né, de sístole e diástole, onde eu preciso também me distanciar um pouquinho do outro para reconhecer essa identidade, essa parceria, esse outro que não sou eu, né? Mas a conuntium tem a ver com esse momento onde eu sou o outro sou eu. De dois vira um, né? E é interessante que nessa experiência de comunhão profunda, né, que a sexualidade nos proporciona, esse êxtase de comunhão, essa conuntium, né? Ela é um momento, quando eu entro nisso, né? Quando eu entro nesse momento de comunhão, e depois existe uma separação, né? Um distanciamento, né? Eh, Aqui eu não estou falando de ruptura, mas simplesmente uma separação, um distanciamento, onde novamente eu vejo a mim e esse ser como dois seres distintos, né? O que que acontece? Eh, Essas duas pessoas, elas já não são, né, a mesma, a mesma de antes dessa experiência, né? Então é como que eu fico com um pouquinho do que eu vivi do outro, né? Eu me transformo com a experiência. Por isso que a gente pode dizer que é uma relação alquímica, porque o que que existe na alquimia? A gente existe há um processo simbólico onde o que eu vou vivendo vai transformando, né? Aquilo que eu tenho de base genética, base da minha infância, em algo cada vez melhor, né? Algo que produz o ouro de mim mesmo, né? A opus, o que é. Então, quando eu me fundo com o outro e eu vivo essa experiência com profunda beleza, profunda amorosidade, profundo prazer, né? Essa fusão, quando eu saio da experiência, eu saio renovado, eu saio diferente, né? Então, o que que a gente trabalha, né, dentro da biodança, dentro dessa questão, né? A gente trabalha com de reconhecer e aprimorar essa função do magnetismo, da atração, né? Então, a gente tem danças, né, que têm a ver com isso, como a dança da serpente, as danças de sedução, as danças onde eu vou perdendo a vergonha de expressar, né, a minha sensualidade, a minha presença no mundo.
hum, e onde eu desenvolvo uma comunicação que é sutil, que ela não é só através de palavras, ela é através de gestos, através de olhares, né? Eu desenvolvo essa aptidão de, de me relacionar com o outro nesse sentido, né? Aqui trazendo, né, uma coisa que é bem importante a gente fazer uma distinção. Existe um tipo de sedução, e o Rolando, inclusive, fala isso quando ele fala da questão do luminoso, né? Existe um tipo de sedução que é uma sedução que a gente pode dizer que é patológica, ou seja, é fazer com que uma pessoa faça o que ela não quer fazer, né? Então, eu consegui convencer a pessoa de ela fazer uma coisa que ela não é a fim de fazer, né? Isso aí é uma sedução patológica. Quando a gente trabalha a sedução, e a gente utiliza essa palavra em biodança, né? A capacidade de sedução, não é a capacidade de convencer uma pessoa a fazer uma coisa que ela não é a fim de fazer. Tá? Ou vender uma coisa para uma pessoa que ela não, né, não quer, não é manipular o desejo da pessoa, hã? Mas sim é a capacidade de eu ressaltar meus atributos e ter a coragem de mostrá-los, né? Assumir a minha beleza, assumir minha sensualidade, assumir que eu posso ter uma maior capacidade de lidar com os meus gestos, com os meus movimentos e com a minha presença no mundo, tornando essa presença magnética, atrativa, né? Saber que eu posso me comunicar de formas diferentes com as pessoas também, né? Bom, então é isto. Vamos ver aqui, vamos passar. Então, a gente pode pensar, né? De onde é que vem o desejo, né? Onde é que vem o desejo? Onde é quando eu desejo estar com uma pessoa, quando eu tenho desejo, de me aproximar, de namorar uma pessoa, o que que existe aí, né? Então, a gente pode, dentro da teoria de biodança, a gente vai relacionar, né, o desejo, com uma base instintiva, tá? Então, o instinto é aquela nossa necessidade mais básica, o instinto está ligado à sobrevivência, né? Então, eu necessito algumas coisas para viver, eu necessito algumas coisas para perpetuar a minha existência, né? Agora, o que que acontece, né, dentro quando esse instinto se manifesta para nós, humanos, ele já tem que ter, nós nos comunicamos, inclusive com a gente mesmo, de uma forma simbólica, né? Então, eu transformo aquilo, né, que eu necessito, né, aquilo que vai preservar a minha vida, em algo que eu vou simbolizar, né? Então, o desejo, ele está muito cheio, né? Assim, preenchido por questões mais subjetivas e simbólicas. Ele tem um caráter subjetivo, né? Então, eu posso ter a necessidade de me alimentar, né? Ok, a necessidade de me alimentar. Mas eu sinto vontade de comer algo e não de comer outra coisa, né? Uma outra coisa. Então, quando aparece essa representação, né, do que eu quero, né? Então, eu começo a ter a questão do desejo, né? O desejo, ele tem, assim, ele vai se diferenciar, né, um pouco da necessidade, porque o desejo, ele tem uma questão muito interessante que é a preferência, né? Então, eu tenho que me alimentar, eu vou buscar alimento, mas eu escolho, eu prefiro me alimentar de tal e tal coisa,
né? Então, essa preferência ela é muito carregada de fatores subjetivos. E em tudo na vida isso existe, tá? E, inclusive, nas escolhas dos nossos parceiros sexuais, né? Então, eu não tenho vontade de transar com todo mundo, né? Isso vai se manifestar, né? De forma a eu cada vez mais sofisticar esse nível de atração, né? E ter vontade de estar com determinadas pessoas e não com outras pessoas. E é muito importante ir construindo e percebendo esses fatores de seletividade, né? Em tudo que a gente deseja, é importante que a gente esteja muito conectado com a gente mesmo. Por quê? Porque a sociedade de consumo, ela se constrói, né, nos últimos, no último século praticamente, a gente tem uma sociedade de consumo, que vai se construir muito sobre a manipulação do desejo, né? Então, ah, basicamente, toda a questão da publicidade, do marketing, tudo é construído, né, sobre uma manipulação do desejo. Então, uma falta, uma desconexão com aquilo que é original, aquilo que realmente importa para mim, e conduzindo, né, a um saciar o desejo de outras formas, né? Que são formas também simbólicas e que nunca, na realidade, me satisfazem, né? Então, por exemplo, eu posso ter um desejo muito profundo de fazer parte de um grupo, de ser recebido, de ser acolhido, de ser amado. Todos nós temos esse desejo, né? Mas muitas vezes isso não está ao alcance, ao menos a pessoa não tem consciência de que tem esse desejo. Né? Não tem consciência, é educada de uma forma que está super afastada disso. E daí o que que acontece? Uma série de produtos prometem isso. Como é que prometem, né? Ah, se você consumir margarina, você vai ter uma família feliz, né? É óbvio que essa relação não existe, mas é essa relação que nos é vendida, por exemplo, numa propaganda de margarina, onde existe uma família feliz, harmônica, né? E que então me leva a supor que se eu consumir essa margarina, eu vou ter essa situação. Né? São conexões que são manipuladas para a gente não percebe, são subliminares, né? Mas que fazem com que a gente consuma muitas coisas, né? Claro, que permaneça numa frustração cada vez mais profunda, né? Consumindo cada vez mais coisas. Bom, em biodança, então, a gente trabalha dois aspectos muito importantes, né? Que a gente chama de eros, dentro da questão da sexualidade. Então, eros, a gente sabe que é o deus grego, né? Do amor e da beleza, né? Então, essa vivência, né? De eros, tá? Então, a gente parte o trabalho de biodança de um eros indiferenciado, ou seja, onde eu não reconheço muito bem ah, o, o que eu prefiro, minhas preferências, né? Eu parto de uma coisa indiferenciada. Então, como é que a gente faz esse contato com o indiferenciado, né? Quando a gente faz exercícios que são mais coletivos, onde a gente de olhos fechados, a gente está fazendo a circulação em grupos diferenciados, né? Indiferenciados, onde a gente não tem muita noção
de pessoas, mas tem uma noção de conjunto, né? Que são os grupos compactos, a fluidez em grupo, alguns exercícios, inclusive, que a gente trabalhou no nosso último encontro, né? Essa coisa da evolução que a gente fez de exercícios que eram de dois, de cinco pessoas, depois todo o grupo, né? Em fluidez. Então, a gente vai aos poucos se perdendo naquela multidão e simplesmente sabendo se mover nessa multidão, com sensações, os cinco sentidos vão se ativando, né? A gente sente mais o perfume, a forma das pessoas, vai se perdendo nisso. E então isso é o indiferenciado. O que que acontece, né? Aos pouquinhos também a gente vai diferenciando. O que que a gente vai percebendo? Ah, eu faço exercício com um colega e é super gostoso fazer exercício com aquele colega. O outro colega eu gosto, mas não é tão gostoso assim, né? Isso significa que eu vou me casar com o colega que é gostoso de fazer exercício? Não. Eu tô conhecendo o que que eu prefiro, como é que eu prefiro, quais são as preferências que eu tenho de relação, de contato com as pessoas, ah, quais são as características subjetivas, físicas, emocionais de pessoas que me atraem muito e pessoas que não me atraem tanto, né? E daí, com a biodança, eu vou tendo mais clareza, né, de quais são as minhas preferências, né? Porque as preferências têm um fator subjetivo muito importante, né? Então, a gente nasce num mar de estímulos, né? E esses estímulos, eles não estão lá fixados no momento que a gente nasceu. Não é que o momento que a gente nasceu, a gente já sabe de tudo que a gente prefere ou do que a gente não prefere. São as vivências que a gente vai tendo posteriormente que vão me indicando, né? O que que faz parte, o que que me atrai, o que que eu gosto, o que que tem a ver uma ressonância profunda comigo ou não tem, né? Muitas vezes a gente, na nossa educação, a nossa educação trata de padronizar as nossas preferências, né? E quando isso tem a ver com a sexualidade, em termos das nossas relações amorosas, né? Nas nossas relações de busca de parceria sexual, muitas vezes existe uma imposição muito profunda, né? Do que eu deveria ou não gostar, né? Então, isso muitas vezes pode causar um, um distanciamento de cada pessoa de si mesmo muito profundo, um sofrimento muito profundo, né? Um sentimento de inadequação, um sentimento de medo de exclusão, né? Então, é muito importante dentro da construção da própria identidade de cada participante dos nossos grupos, a gente poder ajudar essa pessoa, né, cada participante, a entrar em contato profundo, né, com a sua base de identidade no sentido de o que me faz bem, com quem eu quero estar, né? Que a gente possa construir isso de uma forma muito sincera e acolhente para cada participante, para que ele possa realmente construir a sua identidade no mundo, né? Essa identidade, quem essa pessoa é, não precise estar sempre numa oposição com a realidade, mas sim que possa criativamente encontrar vias de expressão, vias de acolhimento, vias de expressão de exuberância, de expressão de beleza e de expressão de amor. Uhum. Então, aqui.
o que eu colocava, né? O desejo, ele tem como base a necessidade, que tem lá a ver com os instintos, né? Muito ligado aos instintos, mas ele vai se expressar de diversas formas. Não tem como padronizar a expressão do desejo, né? Cada pessoa tem a sua forma de buscar isso, né? E, e culturalmente, né, a gente vai ver dentro de estruturas culturais que são muito rígidas e que tentam padronizar essa expressão, e depois a gente vai ver a sociedade de consumo, né, que na realidade não tem padrões morais, tá? A questão não é padrões morais, né? Mas sim é vender cada vez mais, né? E dominar cada vez mais ah, a liberdade das pessoas de escolha, né? Então, nesses dois aspectos, seja ou padrões culturais super rígidos, ou manipulação ah, do desejo para obter lucros, a gente fica entre essas duas coisas, e às vezes elas estão juntas, né? Depende do tipo de estrutura, e acaba, o que que acontece nisso tudo? A gente acaba perdendo a conexão com quem a gente é mesmo, né? Com as nossas necessidades profundas, com as nossas preferências, e acaba se distanciando de uma liberdade de expressão plena da nossa existência, do nosso ser. Então, aqui eu já falei um pouquinho, depois eu quero me aprofundar um pouco nisso, né? Mas assim, a gente vai mais para a palestra da tarde, a gente vai aprofundar um pouquinho isso, né? Mas é basicamente essa questão, né? A manipulação do desejo, com base na preferência, né? Então, que faz com que eu, lá sei, eu queira liberdade, né? Quero muita liberdade, daí eu fume um cigarro, né? Achando que se eu fumar aquele cigarro, eu vou montar num cavalo e sair pelas pradarias cavalgando, quando é perfeitamente o contrário, né? O que vai acontecer é que eu vou ter menos capacidade pulmonar para fazer qualquer outra coisa que eu gostaria, ou seja, vai reduzir a minha capacidade de liberdade, porque vai minar a minha saúde para isso, né? Então, a gente perceber que existem indústrias muito potentes, né, que fazem a manipulação desse desejo, né, e que vão estar lidando em cima das nossas frustrações, né? Então, e de uma série de crenças que são construídas com base em deixar enfraquecida a nossa identidade, né? Então, por exemplo, eu posso ah, ter a sensação, uma sensação de que, eu não sou, uma pessoa bonita, então eu não posso ter amor, né? Então, daí eu vou consumir uma série de produtos, uma série de exercícios, uma série de plásticas, uma série de. E na realidade, e tudo isso que eu estou consumindo é para tentar me deixar mais digno para receber aquilo que eu preciso, que é amor, né? Ou contato, ou seja o que for, né? Então, eh, é interessante a gente perceber o quanto essa construção de insegurança quanto à nossa corporeidade, quanto à nossa dignidade, quanto à nossa capacidade expressiva, é uma construção, né? Essa insegurança que a gente tem, essa falta de confiança em nós mesmos, né? Essa falta de autoestima, essa autoimagem distorcida que temos de nós mesmos,
ela é a base, uma base de dominação e de funcionamento perverso de toda uma estrutura econômica, tá? Então, isso tudo está interligado e tem profundamente a ver com a nossa sexualidade, né? De um ponto de vista amplo. É claro que existe um comércio, um consumo que tem a ver exatamente com as relações sexuais, né? Mas eu acho que não se resume a isso, é muito mais profundo que isso, né? Então, a gente tem, claro, que todo, por exemplo, o, o- todo o comércio que tem a ver exatamente com a questão das relações sexuais, com o pornográfico, digamos, né? Mas não se resume a isso, né? A gente pode dizer que talvez pornográfica seja a forma como as pessoas são manipuladas em todos os sentidos, em quase todo o tempo, tá? Seria a grande pornografia e não a pornografia que é vendida como pornografia. Né? Então, muitas vezes a gente faz a crítica, assim, a um filme pornográfico, mas a gente nunca faz a crítica à brutalidade, das nossas manifestações cotidianas, né? Então, a violência naturalizada e a expressão da sexualidade muitas vezes é vista como uma coisa horrível, né? Então, também a forma como existe uma manipulação aí. E, claro, quando a gente trabalha a questão da sexualidade, a gente não pode dissociar isso de uma questão muito profunda que é a nossa corporeidade, né? Então, existe uma construção histórica, né? Que é muito antiga, é milenar, né? De um paulatino afastamento do corpo, né? Então, uma predisposição, de uma construção histórica que vai nos colocar numa predisposição, né, a ver o intelecto, né, como algo sagrado, algo, a capacidade de raciocínio, algo que nos diferencia, que nos separa da natureza, né? E o corpo como algo animal, né? E por isso inferior, né? E que precisa ser dominado, né? Então, a gente tem essa construção historicamente sendo feita, né? Ela está muito ligada ao surgimento do patriarcado, né? E das primeiras, a partir do surgimento das primeiras civilizações, né? E que o que acontece, né? Essa a culpa, né? A culpa que a gente relaciona à à nossa corporeidade, né? É, é, é como o corpo é visto como algo que deve ser dominado, né? Algo que deve ser dominado, as nossas necessidades devem ser educadas, né? Devem ser educadas não para a gente conseguir lidar melhor com elas, né? Mas para que a gente possa negar algumas necessidades, encobri-las e dominá-las. A quem serve a gente dominar algumas necessidades? A quem serve a gente dominar essa base instintiva criativa da vida, né? Toda a nossa estrutura social, ela se constrói justamente na dominação do corpo, né? Na, em submeter o corpo, né, a estruturas, né, de poder. Então, uma das primeiras coisas que surgem, né, dentro do fenômeno civilizatório é a escravidão, né, e a necessidade de extenuar o corpo, de submeter
aquelas pessoas escravizadas a trabalho, a tortura, a exposição à violência, né? Então, esse submeter, né? É algo que a gente foi aprendendo séculos e séculos e séculos, né? Vendo o corpo sempre com desconfiança, o corpo como sempre fonte de algo que pode nos enlouquecer ou que pode nos tirar da, ah, do convívio social, ou que pode nos levar à loucura. Então, o corpo, dentro da nossa construção social, e aqui eu coloco como a construção do próprio patriarcado, então aqui a gente tem milhares de anos de construção, né? É como que a gente foi criando uma cultura de sensibilização, que vai nos levando cada vez mais à dominação dos corpos. E quando a gente tem essa questão da dominação dos corpos, o que a gente vai também validar diferenças entre os corpos, né? Então, a gente vai dizer que alguns corpos têm mais valor que outros corpos. Independente do que tu pense, independente de o quanto tu te formou na vida ou não, né? Depende da tua corporeidade, tu vai ser julgado de uma determinada forma, tu vai estar ligado a um extrato social ou outro, né? E tu vai ser incluído ou excluído. Então, o que que significa culpa nessa relação, né? A culpa é uma construção, né? Uma construção que vem de milhares de anos, né? E que faz com que eu me perceba como inadequado, eu me perceba como alguém que deve ser punido, né? Então, a culpa, é algo que faz com que não necessariamente exista uma punição externa, mas que eu mesma faça a punição de mim por aquilo que eu não acho adequado, né? E que muitas vezes esse não adequado tem a ver com não algo que eu intimamente acho inadequado, né? Mas algo que socialmente é considerado inadequado, né? Então, a culpa, ela é uma construção, né, a qual a gente é submetido desde pequenininho, né? Que faz parte do processo de socialização dentro de uma cultura, né? A culpa, ela tem essa função, né? De construir um autocontrole, né? Uma auto, de fazer parte da nossa autorregulação com o ambiente. Só que ela tem uma função punitiva dentro dessa autorregulação. Não é um diálogo sensível no sentido de, ok, né, eu vou, como eu posso estar em ressonância com o outro, ok? Mas sim, o reforço dessa questão da culpa, ele tem uma função de dominação. Claro que quando a gente, não sei, faz algo por uma pessoa que a gente ama muito e que a gente não gostou de ter feito aquilo, a gente se sente culpado, a gente se sente arrependido, né? Mas a culpa, quando ela é uma construção social, isso que seria natural a gente ter assim, não gostei de ter feito isso, vou lá pedir desculpa. A gente vai, a gente constrói isso de uma forma muito mais punitiva, né? É como se isso aumentasse dentro da gente, né? E virasse como uma espécie de uma autotortura, né?
Então, não é que a gente não possa se arrepender de coisas que a gente faz, que a gente não possa perceber que não foi legal alguma coisa que a gente fez, né? Mas a culpa, quando ela é uma estrutura de dominação, ela supera em muito isso, né? Então, a pessoa passa a se sentir culpada por existir, ela passa a ter vergonha dela mesma, né? E isso é uma estrutura de dominação bem utilizada, bastante utilizada e muito importante, né, dentro da nossa estrutura social. Então, em biodança, a gente procura fazer o quê? Reforçar as relações em feedback, reforçar a capacidade de escuta um do outro, né? Reforçar a questão de que se eu acho que algo não foi legal que eu fiz, que eu possa lá conversar com a pessoa, né? E dizer que não foi legal, que eu que eu não me senti bem de ter tomado determinada atitude, que eu não gostaria, né? E fazer isso que essa palavra, né? Desculpa, tirar a culpa, né? Não encontro agora perdão também, né? Que também está muito ligado a um crime, né? Mas poder perceber que quando a gente se dá conta que não fez algo que a gente gostaria de ter feito, né? A gente pode aprender com isso e mudar, né? E expressar que a gente não teria, que gostaria de não ter feito daquela forma, né? E em vez de entrar numa questão de punição, né? De autopunição terrível, né? eh, e de autoexclusão, né? De perceber que muitas vezes também o fenômeno de exclusão ele começa através da culpa e de uma autoexclusão, né? E daí a gente vai ver, né? Na realidade, a gente já teve falando sobre esse quadro durante toda essa palestra, mas eu acho que esse quadro aqui ele é muito importante a gente olhar, tá lá na apostila de vocês, né? Que são as fases de expressão do desejo, tá? E como elaborar, tá? Então, assim, esse quadro eu gosto muito de trabalhar sobre ele. Eu acho que ele é extremamente ele deixa muito claro, tá? Aqui tem umas prescrições, né, e coisa, que são exercícios que podem ser usados, mas o que eu gosto mais dele é essa divisão em fases, tá? Porque eu acho que ele deixa muito claro tudo isso que a gente falou até agora, tá? Então, o que que a biodança, né, trabalha dentro da questão da sexualidade, tá? Então, isso aqui, ele coloca como patologia e prescrições, mas eu acho que todo o trabalho de sexualidade em biodança, ele vai trabalhar esses quatro passos, tá? E, inclusive, quando a gente não está ligado exatamente a uma coisa explicitamente ligada à sexualidade, né? Como danças de sedução ou danças de carícia, de contato, eu acredito que todas as linhas de vivência têm uma influência dentro da questão da sexualidade. Então, esse aqui é um processo que a gente trabalha quase sempre em biodança em todas as questões, né? Então, o que que significa despertar a fonte do desejo? Ou seja, a gente vai contatar, né? Com aquilo que a gente necessita lá na base, é um contatar com a parte mais instintiva, com aquilo que eu desejo profundamente como uma necessidade vital, né? Então, o que que significa isso quando eu faço todo um processo para ajudar as pessoas a contatar com essa base instintiva, né? Ou seja, a fonte do desejo, né? Lá onde inicia tudo. Quando eu ajudo as pessoas a contatar com isso, né? Eu vou atrás de todo, é como se eu fosse, tem aquela barreira que é uma barreira cultural, né? E uma barreira
muito reforçada pela sociedade de consumo, que faz uma confusão entre o que, que eu quero e os produtos que têm que ser vendidos, ou também tem uma educação muito rígida que diz que tudo é pecado, que tudo é isso, que tudo é aquilo, eu consigo ir atrás disso, né? Eu consigo propor danças e vivências que vão antes disso. Ou seja, antes de toda essa barreira cultural, eu vou lá atrás dessa barreira cultural buscar, né, o que que realmente eu desejo, né? O que que realmente, o que que é necessário para eu ser feliz? O que que é necessário para eu expressar quem eu sou? O que o meu ser necessita? Então, toda essa primeira fase, ela é super importante, ela tem a ver com tudo que a gente trabalha em biodança, tá? Aqui o Rolando coloca que a base, tá, é a repressão sexual, a questão de patologia, tá? Mas eu vou colocar aqui essa repressão sexual não como exatamente uma repressão da relação sexual, mas uma repressão da sexualidade de uma forma global e abrangente, como que é tudo que a gente falou anteriormente, tá? Então, o que que ele está falando aqui? Que tipos de exercício, né? Que ele colocou com grupo compacto, samba 5, exercício de contato indiferenciado. Então, é aquele caldo de indiferenciado, né? Que a gente trabalha, né? Essa possibilidade de experimentar vários exercícios sem ter uma relação direta com uma pessoa específica. Ah, eu gosto de fazer esse exercício porque é meu amigo, ou porque é bonito, ou porque tem um cheiro bom, lá sei eu, né? Não, é com essa totalidade humana, né? Onde eu vou interagir com muitas pessoas. E daí eu vou ter essa experiência de contato com um universo muito grande de pessoas, né? Que é indiferenciado, que eu ainda não sei o que que é bom para mim, o que que não é, mas assim, eu vivo essa indiferenciação, tá? Bom, daí vamos para a segunda parte. Contatei com o meu desejo. Ah, agora eu sei que eu gosto de viver dessa determinada forma, eu gosto de fazer essas determinadas coisas, eu acho que isso é importante para mim. Ok, tudo bem, tu já sabe o que que é importante para ti, tu já sabe o que que tu quer viver, tá? Mas daí tu vai encontrar um ambiente que pode ser receptivo a isso ou não, né? Então a gente entra daí na segunda fase de trabalho em biodança, né? Que é a expressão do desejo, né? Então, a gente tem uma série de exercícios que vão trabalhar a expressão, o me colocar no mundo, eu falar, né? Falar, quando a gente trabalha na biodança, esse falar é corporal, né? É o dançar, dançar minha expressão, ter a segurança de me apresentar no mundo e dizer: é assim que eu quero, é assim que eu gosto, é isso que eu gostaria, eu quero estar me aproximar de ti, né? Então, essa capacidade de me expressar. E daí, então, o que que o Rolando coloca, né? Que depois que a pessoa tem certeza das coisas que ela quer, do que ela quer nessa vida, como ela quer se relacionar, às vezes ela não consegue implementar isso porque ela tem carência, né, de meios expressivos. Ela não sabe, ela nunca aprendeu como comunicar isso, né? Ela tem medo de se expor, ela tem medo de ser julgada, um monte de coisas, né? Então, daí a gente entra numa segunda fase, né? Uma fase de expressão, de a gente trabalhar muitas danças expressivas, muitas danças que ajudem a pessoa a expressar o seu desejo, a assumir quem é no mundo, a expressar sua exuberância, né? Então, aqui ele dá algumas indicações, né? Danças de encontro, exercícios de acariciamento, danças do amor um e 2, tá? Que são danças sequenciais que podem ser trazidas. Eu acho que vocês não fizeram, vão ver de repente,
talvez agora nessa próxima a gente possa pedir para o Augusto trazer para gente algumas dessas danças, tá? Mas elas são danças sequenciais, inclusive elas estão passando agora por um processo um pouco de revisão, né, de como fazer essas danças, porque tem uma revisão principalmente de uma que a gente vai ver agora no próximo item, que é a dança de amor 3, tá? Que todas as questões de gênero que a gente vai ver mais adiante, né? Essa dança a gente está revisando a forma como fazer ela. Tá? Mas são as prescrições do Rolando, isso é uma tabela bastante antiga, né? Mas eu acho que o principal é a gente perceber que são exercícios, né, que reforçam essa capacidade de expressão. Né? Só que daí o que Rolando coloca, né? Que muitas vezes a gente expressa o que a gente deseja, né? Mas chega na hora de assumir e realizar mesmo, dá aquele medão e a pessoa desiste, né? Então, lá sei eu faço toda, me interesso por uma pessoa, né? Eu me dou conta que eu gosto de pessoas de tal jeito, né? Daí eu vou lá e expresso, né? Para uma determinada pessoa que me atrai muito, eu expresso. E daí, quando a pessoa, ok, topa estar com vocês, daí, não, mas eu acho que tu se enganou, não era bem isso que eu queria, não sei, não entendeu direito a minha mensagem, né? E daí dá um recuo, né? Na hora de realizar. Né? Então, por quê? Porque quando a gente realiza um desejo da gente, é um ponto de transição, né? É um ponto de mutação. Depois que a gente realiza algo que a gente deseja, não tem mais volta, né? A gente muda, a própria realização do desejo faz com que a gente se transforme. É um processo, como eu disse, alquímico, né? Quando a gente realiza algo que a gente sonhou, ou quando a gente concretiza a proximidade com uma pessoa que a gente quis muito estar com ela e a gente realmente realiza aquilo, a gente se transforma com a experiência, né? E daí isso também tem uma consequência no ambiente que a gente vive. Toda vez que a gente muda, né, padrões que foram impostos para a gente culturalmente, por estruturas de família, por estruturas sociais, obviamente a gente faz parte de um sistema, né? E que esse sistema é afetado quando a gente se transforma, né? Se ele é muito rígido, vai ter o próprio sistema vai reagir. Né? Então, obviamente, quando a gente trabalha esses passos dentro de biodança, a gente sempre tem que estar reforçando muito a identidade das pessoas que são os participantes, né? E também esse processo ele tem que ser feito dentro de um grupo consolidado, um grupo que tenha, né, sustentação afetiva, porque às vezes existe um processo, né, de, de ruptura de alguma. Existem, não é sempre que vai existir essa situação, mas pode gerar uma situação onde aquela estrutura afetiva que a pessoa vivia, mas que era uma estrutura extremamente repressora, existe uma ruptura aí. E se a pessoa não tem onde se agarrar, pode ser muito sofrimento, ou pode ser que ela não consiga, né? Que ela entre num processo que ela não consiga. Então, esse processo tem que ser feito em grupos semanais, né? Em estruturas afetivas importantes e muito integradas, tá? Para que a pessoa tenha essa coragem e ela não seja punida pelas modificações que ela faz na vida dela, punida com falta de afeto, com exclusão, etc. Tá? Então, o grupo de biodança, como dizia o Rolando, né, é matriz de renascimento. Por que que é matriz de renascimento? Porque ele dá as bases afetivas para que a pessoa possa fazer modificações e se sentir acolhida, né? Não é sempre que o meio externo vai ter esse acolhimento, né? E às vezes é um meio que pode ser muito impositivo, né? E muito violento. Então é importante a gente ter essa base afetiva, né? Nos grupos. Não se trata de, não é uma coisa mecânica.
né? É uma construção. Então, o que que ele diz que às vezes a pessoa chega aí e não consegue realizar, né? Então, não tem coragem para agir, né? Que percebe que pode ter uma punição, ou percebe que pode ter um ambiente interno, né? Que possa gerar muita culpa, tá? Então, ela não consegue dar esse passo, né? E depois também um processo de autovalorização, de sentimento que não merece, ou que não é o suficiente, a velha, né? A velha frase, muita areia para o meu caminhãozinho, tudo isso, né? Aqui o reforço da identidade, o reforço da autoestima, a modificação para uma autoimagem positiva, a biodança tem vários exercícios que vão trabalhar isso, né? Então, aqui ele está colocando, né, essa dança do amor 3 que eu disse que é uma dança que está sendo revisada, né? E os exercícios de criatividade, né? Então, aqui a gente vê o quanto a próxima linha de vivência, né? Ela é muito importante nesse sentido, porque o que os exercícios de criatividade vão trazer? Uma maior capacidade adaptativa, maior capacidade de encontrar soluções, né? Hum, Encontrar outras formas de fazer, ok? A sua própria vida, a sua própria existência, de se colocar no mundo. E daí a gente pensa assim, né? Agora fez essas 3 fases, está feita a fase, tudo que precisava ser trabalhado. Não, pessoal, né? Então, a gente tem a 4ª fase, que é uma fase que a gente tem que esperar que aconteça, que é a elaboração do prazer. Quando a gente realiza o desejo, né? Eu sonhei, eu quis, eu desejei tanto, né? Eu realizo aquilo que eu desejei. Essa fase de realização é uma fase extremamente prazerosa. Só que o que acontece? Na nossa cultura, toda vez que eu vivo algo que era proibido, né? Que por algum motivo eu sentia que eu não podia ter acesso, eu vou romper com alguns padrões que são internos, e daí vem uma culpa muito forte, tá? Então, o que que acontece? O que que pode acontecer nessa fase, né? A pessoa desqualificar a experiência que viveu, dizer, me decepcionei, não era bem assim, não era tudo isso, né? Ou se sentir super culpada. Não devia ter feito isso, tu vê, mas como que eu fui fazer uma coisa dessas, né? Não devia ter feito. Então, assim, aqui vem uma ativação de um diálogo interno muito desfavorável, tá? Uma coisa de crenças e de formas de se relacionar consigo mesmo muito desestabilizadoras, tá? E esse é o momento, como eu disse, assim, é o momento que o grupo de biodança é super importante. Frequentar a biodança é muito importante. Aquela parte inicial do grupo, onde as pessoas podem falar dos seus sentimentos, né? Lembrando sempre que não é uma fase, não é um espaço analítico, tá? E nem interpretativo, mas é um espaço solidário, de compaixão, de acolhimento, de amizade, né? Então, é muito importante, tá? O que que vai fazendo com que a gente vá conseguindo elaborar a culpa, né? E qualificar as experiências que a gente vive. Muitas vezes a gente pode contar algo que a gente está sentindo culpa ou sentindo que não devia ter feito, e daí as pessoas também compartilham experiências semelhantes, isso já alivia essa sensação, né? E depois faz uma aula que tenha muita acolhência afetiva, muito empática, muito cheia de afeto, e isso faz com que essa sensação vá se amainando, né?
Então, é muito importante esse acolhimento do grupo nesse momento. E por isso, como eu sempre digo, né, para fazer um processo desse tamanho aqui, né, com todas essas fases, é necessário fazer grupo semanal de biodança, tá? Essas fases são grupo semanal de biodança. É claro que quando a gente faz alguns processos de final de semana, a gente pode passar por essas fases, né? Mas se a gente não consegue ter estabilidade de uma pequena comunidade que acolha, é difícil fixar essas modificações, tá? Então, aqui é a linha de trabalho de biodança, assim, que eu considero muito eficaz, muito potente, tá? Como eu disse, não se trata exatamente que tenha que ser esses exercícios aqui, mas a gente entender que são dimensões de exercícios, tá? São dimensões que a gente pode trazer muitos, uma infinidade de exercícios a mais aqui para cada, né, estruturas de aula. E daí, claro, isso também vai depender muito do grupo que vocês estão trabalhando, né? Que tipo de exercícios e combinações de exercícios e de músicas podem ser usadas para facilitar esse processo. Mas o processo em si, né, desse quadro eu acho sensacional, tá? É uma referência muito importante, tá na apostila de vocês. Então é isso, pessoal.